Brito. Lídia Brito, peço para você que participe conosco também da entrevista que faremos a partir de agora, nessa rodada de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao Senado. Desta vez, nós estamos recebendo aqui o candidato a senador pelo PSTU, Gervásio Santos. Boa tarde. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, começo perguntando para o senhor, nessa rodada que nós estamos fazendo com os candidatos, qual é o compromisso ou o papel de partidos como o PSTU dentro do cenário da discussão política? É um partido que é um partido de esquerda e dentro desse momento que vive o Brasil, qual é o grande debate, qual a grande importância do partido para contribuir para esse debate? Boa tarde a todos que estão agora nos assistindo. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde. É um prazer. Prazer meu. Boa tarde, Joelson. Boa tarde. Um prazer estar a primeira vez aqui, já você apresentando o programa. Prazer todo. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que nós fizemos agora uma convenção, né, que foi bastante vitoriosa. Nós tivemos uma representatividade muito boa, tivemos comunidade indígena de Piripiri, nós tivemos a comunidade de Umbanda, né, tivemos vários movimentos negros, movimentos de mulheres, né, e trabalhadores, operários da construção civil nessa nossa convenção. E é justamente com esses setores que nós queremos dialogar, trabalhar. Primeiro, colocar que nós estamos dizendo em todo o país que as eleições não vão, de modo algum, mudar esse cenário social, esse cenário econômico, esse cenário político. Nós temos uma crise instalada aqui no país, que é de 2007 para cá. Uma crise econômica, uma crise social, o desemprego corre solto. Nós temos aí, hoje o IBGE está reconhecendo que nós temos 63 milhões de desempregados, certo? 63 milhões, onde parte desses desempregados, que não são mais desempregados, são pessoas que deixaram, inclusive, de procurar emprego porque não tem mais vaga. Uhum. E nós estamos dizendo o seguinte, qual é a saída? Qual é a saída? É nos organizarmos, certo? Em grandes manifestações, greves, tá? Para que nós possamos aplicar um programa factível, como, por exemplo, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida, para que o dinheiro possa ficar aqui. São 5 trilhões que vão para os banqueiros internacionais. Aqui no Piauí é algo em torno de quase 4 bilhões. Candidato, quando o senhor diz que essa eleição não vai mudar nada, o senhor está dizendo que não crê nessa democracia representativa que a gente tem e que só os movimentos sociais de fora podem romper com esse sistema? Nós acabamos de ouvir, né, a Lídia Brito. Lídia falar sobre a questão dos dados das pesquisas que estão aqui no Piauí, dizendo o seguinte, 85% da população piauiense já não acredita mais nesse sistema. Em Tocantins, nós tivemos agora há pouco uma eleição para o governo. 50% do eleitorado também foi dizer que não acredita mais nesse sistema. E qual é a justificativa, Fenelon? Você tem um rol de candidatos que são os mesmos. Ciro Nogueira, há quanto tempo está no Senado, há quanto tempo está na política brasileira? O Ciro foi um Dom Corleone da vida. Você conhece o Dom Corleone, a personagem, que é do Poderoso Chefão. Nada faz se não tiver propina pela frente, certo? O Zé Simão, inclusive, chama o PP de partido da propina. Está envolvido em quê? Na Lava Jato, até a medula. Você tem o Marcelo Castro, que é também um profissional político. O Marcelo vem o tempo todo nessas politicagens, aumentando seu patrimônio. E você tem agora, infelizmente, até o pessoal se entregando a esse jogo do vale tudo. Por exemplo, o candidato, né, ao Senado pelo PSOL é nada mais, nada menos do que Jesus Rodrigues. Você conhece o Jesus, né? Foi deputado federal pelo PT, diretor do Detran, né, no governo do Wellington, perfeito, e agora não é nada mais, nada menos do que a 4ª maior riqueza do Estado. O senhor, então, é um candidato só para constar, não é para ganhar a eleição? Não.
É só para marcar posição? Não, de modo algum. De modo algum. Como existe 85% da população que está descontente com esses políticos e com essa politicagem, nós estamos para poder ganhar, né, uma boa fatia desse eleitorado. Nós vamos pedir voto, mas aonde é que nós vamos pedir voto? Nós vamos pedir voto na periferia pobre de Teresina. Nós vamos pedir voto lá nos rincões do interior do Piauí, falando com os excluídos, os marginalizados desse sistema democrático, entre aspas, burguês. Agora, candidato, quando o senhor faz a crítica aos eleitos, quando o senhor não está fazendo uma crítica direta ao eleitor, o senhor está dirigindo a sua crítica àqueles que escolheram, as pessoas que estão representando esse eleitor. O senhor não está fazendo uma crítica justamente às pessoas que escolherão os próximos eleitos, e o senhor pode até estar entre eles? Joelson, nós não somos meninos, certo? Nós, inclusive, estamos dizendo aqui para a população que esse sistema é uma farsa. É uma farsa. Não é você que está escolhendo o candidato, não. Quem escolhe os candidatos que já estão escolhidos, inclusive, são os grandes empresários, são as grandes empresas. Vou te dar um dado. Para um deputado estadual ser eleito, ele precisa de R$1.600.000. R$1.600.000. Aonde é que vocês acham que um candidato vai atrás desse R$1.600.000 se não for através das empreiteiras, se não for através dos bancos? Então, quem manda no processo eleitoral são os grandes empresários, os grandes bancos, e por isso é que temos vários políticos presos e envolvidos na Lava Jato. Por exemplo, a prisão do Lula. Eu vou tocar logo numa questão polêmica aqui, certo? A prisão do Lula. O PT fica para cima e para baixo falando, né, de que Lula tem que estar livre, que Lula, né, tem que estar solto porque não está de modo algum compatível com aquilo que eles chamam de corrupção. Como não? O Lula está preso não foi porque defendeu o trabalhador. O Lula está preso não é porque defendia greve como da década de 1980, não é isso, Federal? O Lula está preso porque está envolvido num processo de corrupção. E o PT foi para essa seara. Antigamente o PT, você conhece muito bem a história do PT. Na década de 1980, Joelson, certo? O PT tinha um discurso de moralismo, de moral. Defendia moral. Hoje o PT se alia aos barrabás. Agora, candidato, quando o senhor fala assim, quem elege, quem escolhe são as empresas. A maioria dos eleitores é formada de trabalhadores. No entanto, o PSTU não tem tido a maioria dos votos, apesar da maioria ser formada por trabalhadores. O senhor acha que existe uma dificuldade do PSTU em transformar o discurso em representação, em voto? Não. A maior dificuldade, ela está sendo destravada. Sabe quem era a maior dificuldade até hoje? Era o PT. O PT fez uma ilusão. Foi a pior coisa que o PT fez na sua vida, né? Foi iludir os trabalhadores de que eleição muda tudo, de que o parlamento burguês pode ser transformado, certo? E com isso os trabalhadores foram apostando nesse discurso. Hoje está mudado. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos aqui de como isso está sendo destravado e nós vamos conseguir agora dialogar com os trabalhadores. Em São Bernardo do Campo, a direção dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo não falam mais em Lula, porque quando falam, os trabalhadores voltam as costas para eles. E agora mesmo, na greve dos professores, no Clube do Sint, certo? No Clube do Sint, o que foi que aconteceu? Uma professora foi falar sobre o Lula livre, a campanha do Lula livre. Sabe o que foi que aconteceu, Fenelon? Pela primeira vez, base da CUT do PT em professores. Vaia por falar em Lula. Então, está sendo destravado e agora nós vamos conseguir dialogar com os trabalhadores o nosso programa. Vou falar com Lídia Brito do CidadeVerde.com. Lídia.
candidato, o senhor já falou aí sobre o Lula, né? Mas a gente observa nas pesquisas em que o nome do ex-presidente foi colocado, ele apareceu bem posicionado, né? Saía na frente de todos os candidatos em qualquer cenário. O PSTU é um dos poucos partidos de esquerda que não estão nessa defesa pela liberdade do ex-presidente Lula. O partido não acredita que a prisão de Lula, de certa forma, pode enfraquecer esse projeto político que a esquerda tem para o Brasil, já que ele é um dos principais líderes da esquerda? Eu não sei onde é que está a liderança hoje do Lula. A liderança do Lula, né, o nome do Lula e o programa social que o Lula trabalhava, ela está hoje somente se replicando no Nordeste e está perdendo força, certo? Está perdendo força. A questão é que a gente precisa, né, pesquisar cada vez mais e ter conhecimento dos outros candidatos. Por exemplo, nós temos a Vera Lúcia, que é da nossa chapa para presidente, e a Vera, ela simplesmente coloca que todos os problemas para o país se resolvem através de uma organização dos trabalhadores para podermos fazer uma grande revolução nesse país. Por exemplo, o problema de desemprego, Fenelon, ele só vai ser resolvido quando nós suspendermos o pagamento da dívida. E esse dinheiro, que é 5 trilhões de reais do Brasil, estou falando do Brasil, 5 trilhões, seja investido em obras públicas, certo? Para poder criar hospitais, criar escola, fazer saneamento, obras, né, que a população necessite. O Brasil, o Piauí, ele remete para os banqueiros nada mais, nada menos, quase 4 bilhões, você sabe disso. É 3,9 bilhões. Nós temos que suspender isso aí e jogar esse dinheiro em obras que a população necessita. Candidato, hoje o PSTU não tem nenhum representante, nem na Câmara Federal, nem no Senado Federal. O senhor se propõe a ser senador e disse que está entrando para ganhar. Como é que seria um Gervásio Santos nesse congresso que o senhor diz que é um congresso burguês? Fenelon, bela pergunta, porque eu já estava com ela afiada na ponta da língua. Você sabe quanto é que ganha um senador por mês? 26 mil reais. 26 mil é o que ele recebe no contra-cheque bruto. Porém, veja só, vários auxílios complementam o seu salário. Auxílio médico, auxílio dentista, auxílio motorista, auxílio moradia. O Ciro tem casa lá, apartamento em Brasília, mas recebe o auxílio moradia, certo? Quando isso é acoplado junto ao seu vencimento de 26 mil, sabe quanto é que está, Joel? 162 mil reais que um senador recebe por mês. Por mês. Nós estamos nos comprometendo, certo? Primeiro, a acabar com o Senado. Acabar com o Senado? Acabar com o Senado. Como? Como é que seria a representação popular? Através, primeiro, o artigo 52 da Constituição Federal, se você for atrás, tem as funções de um senador. É fiscalizar, legislar e é praticamente do Congresso Nacional. Então, se você acabar hoje com o Senado e tirar aqueles 80 picaretas de lá de dentro, você não vai nem ouvir falar e nem precisar do Senado. Você que o senhor quer ir para o Senado para acabar com o Senado? Com o Senado. E com os picaretas e os corruptos que tem lá dentro. Porque nós estamos justamente colocando isso. Segundo, além disso, nós estamos dizendo o seguinte: todo e qualquer político tem que viver com o que o professor vive. Um professor e um operário qualificado. Um professor recebe, sabe quanto, Joelson? Por exemplo, está a greve dos professores aí, 60 dias de greve, certo? Sabe quanto é que um professor recebe? R$ 1.200. R$ 1.200. Sobrevive, não vive, né? Sobrevive. Pois nós iremos também querer que um político viva com 1.200 ou R$ 2.000, que é um operário qualificado. Você vai querer acabar ou vai querer que o político... Acaba com o Senado e o Congresso que fica vai ter os seus deputados, seus parlamentares ganhando o salário de um professor, mandato revogável. Por exemplo, tanta sujeira, tantos candidatos no Lava Jato, e eles estão lá dentro porque são
protegido por eles mesmos. O artigo 197 do Senado, Fenelon, artigo 197 da Constituição Federal, lá do Senado, diz o seguinte, que todo e qualquer senador, para ser cassado, tem que ser através de uma sessão secreta. Você sabia disso, não sabia? Sessão secreta. Por isso que o Aécio se deu bem. E por isso que o Ciro nunca vai ser excluído do Senado, porque ele se protege, eles se blindam. Agora, quando o senhor fala a respeito da revolução dos trabalhadores, da revolução através dos movimentos sociais, o senhor está falando de uma espécie de fim da democracia também? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Nós aí é que nós iremos ampliar a democracia através dos conselhos populares. Porque os exemplos... Veja só. Isso remete àquela estrutura dos soviéticos, né? Isso, justamente. Nós não temos, olha, diferentemente do PT, diferentemente do PSOL e diferentemente de todos os PCs, nós não renegamos e nem deixamos de dizer que somos orgulhosos de ser filhos dos bolcheviques. Então o senhor tem saudade da Rússia? Tenho. De 1917 a 1923 foi o maior tempo que um país agrário saiu para um desenvolvimento, e você que é estudioso, fez inclusive o seu pós-graduação na Espanha, né? Você estudou e sabe muito bem disso. A Rússia, a Cuba, certo? China, todos eles, Joelson, eram países agrários, eram países que tinham fome, certo? Problemas sociais. Quando se deu a Revolução Russa de 1917 a 1923, com Lenin, certo? O país simplesmente se tornou o quê? A segunda potência mundial. Coisa que até hoje, Joelson, me permita dizer isso, os capitalistas que agora estão no poder, porque quem destruiu tudo isso foi Stalin, né? E de Stalin para cá, só temos governo capitalista agora na Rússia. Mesmo assim, eles não destruíram o que os trabalhadores nessa época fundaram. Por exemplo, só para você ter uma ideia, as mulheres. Sabe qual é o maior problema que nós temos em relação às mulheres? É o serviço doméstico. É o machismo imperando no serviço doméstico. Os homens vão trabalhar, entre aspas, e acham que as mulheres não trabalham dentro de casa. E o serviço doméstico, você sabe, né? É o mais pesado. Pois muito bem, na Rússia, ainda hoje, nós temos nada mais, nada menos do que 182 lavanderias públicas, que as mulheres vão lá, junto com os homens, e deixam suas roupas para poder justamente não ter nenhum tipo de trabalho doméstico mais. Quer dizer, biblioteca, Fenelon, você que é um estudioso. Biblioteca, me desculpe aqui, já que nós estamos nesse assunto, biblioteca. Nós temos, certo? Em cada esquina, na Rússia, você já foi à Rússia? Nós temos em cada esquina da Rússia uma biblioteca municipal, certo? E teatro nem se fala. Então o senhor quer fazer do Brasil uma espécie de Cuba, grande Cuba, ou assemelhar-se à União Soviética? Primeiro, nós queremos tirar todos os picaretas do poder. Nós queremos tirar todos os empresários do poder. Nós queremos acabar com a propriedade privada, porque é isso que vai dar solução para a crise social. Os trabalhadores no poder, é isso que nós queremos. A maioria manda, Joelson. Você falou de democracia? Pois vamos lá. Você tem 500 canalha no Congresso Nacional. Candidato, 500. Me permita... Isso não é minha fala, viu? Era do Lula em 2003, né? Me permita uma coisa, perguntar. O cidadão está preocupado com a saúde, está preocupado com a segurança, está preocupado com o emprego. Se o senhor encontrar esse cidadão, o senhor chega para convencê-lo com esse discurso que remete à Rússia, ou o senhor vai dizer objetivamente o que é que o senhor pode fazer no Senado? Vamos fazer. Primeiro, não é no Senado não, nós vamos fazer no dia a dia, porque o PSTU, ele não aparece só em época de eleição, diferentemente dos outros partidos. Nós estamos no dia a dia conversando com os trabalhadores e organizando os trabalhadores. Agora, há pouco mesmo, nós saímos de um dia do basta, né? Dia 10, paralisação nacional, nós saímos de lá. Nós estamos nas ocupações aqui de Teresina, de Piripiri e de Picos. Por exemplo, Zona Leste, nós conseguimos agora uma vitória, dar moradia para os desabrigados, lá da ocupação Alto do Vale, certo? Ou seja, nós vamos dizer para os trabalhadores, estamos dizendo todo dia o seguinte: primeiro, nós precisamos suspender esse pagamento da dívida externa e interna. Segundo,
nós precisamos ter obras públicas para gerar emprego. Terceiro, nós precisamos dos conselhos populares para que a comunidade possa votar, inclusive, os orçamentos públicos, certo? E não 1% ou ficar somente indo consultivo. É eles deliberarem o que vai acontecer com o orçamento público. Quarto, aplicar 10% do PIB para a educação e para a saúde, que não é aplicado, certo? Nós estamos vendo cada vez mais os hospitais, certo? Atolado de gente, debaixo, inclusive, das macas. Debaixo, inclusive, das macas, porque não investe. Vai para onde esse dinheiro? Para a corrupção, para os banqueiros, para os grandes empresários. Lídia Brito. Candidato, nós acompanhamos esse processo de formação das coligações, de montagem das chapas, e os partidos demonstraram uma grande preocupação com relação à cláusula de barreira, né? Tanto no cenário nacional como na maioria dos estados, o PSTU deve seguir com chapa pura, né? Como foi que o partido se preparou com relação à cláusula de barreira e como o senhor acha que essa legislação vai afetar os partidos como o PSTU? Em primeiro lugar, vamos falar sobre a questão das coligações. Você está vendo, telespectador, o show, certo, de vale tudo para ter tempo na TV. Um show de vale tudo. Por exemplo, aqui mesmo, o PT se aliou com quem? O PT vem se aliando com aqueles que supostamente eles dizem que deram um golpe neles. Não é isso, Jorge? Por exemplo, PP votou pelo impeachment da Dilma. Votou ou não votou? Não é o que eles chamam de golpista? Está na chapa do PT. O Marcelo Castro é de quê? De qual partido? Do Temer. Que eles colocaram, inclusive, lá dentro da presidência. E por que eles estão nessa coligação, Lídia? Simplesmente porque eles fazem o jogo do vale tudo, para ter o tempo de TV e ter dinheiro e palanque para as suas candidaturas. Segundo, né, em relação ao partido, nós estamos dizendo claramente, nós vamos dialogar com a periferia, nós vamos dialogar com os desempregados, nós vamos dialogar com os operários, com os trabalhadores da construção civil. É lá que vai ser o nosso dia a dia, a nossa campanha. Mas pela cláusula de barreira, o PSTU pode desaparecer. Candidato. Mas nós estamos dizendo que tem 85% da população que ainda não sabe em que candidato vai votar para o Senado. Não estamos dizendo 85%? Então, me digam, há um espaço ou não há um espaço, por exemplo, para o partido? Há um espaço. Agora, e nós estamos, inclusive, dizendo que há uma facilidade maior agora. Por quê? Porque o PT está indo para a vala comum dos outros partidos. Não tem mais voto, não tem mais diálogo com o PT nas periferias. Vai falar sobre a questão do PT, certo? Nas periferias, vai falar sobre a questão, o Lula, lá no Sul, no Sudeste, para você ver o que é que acontece. Então, nós temos espaço e nós vamos procurar esse espaço. E sabe onde é que vai ser o nosso espaço? Nos espere. Vai ser justamente aí, na periferia, nos bairros. Ontem nós tivemos, eu quero fazer inclusive aqui uma denúncia agora, certo? Ontem nós tivemos, lá no Parque Piauí, um encontro, né, uma reunião de negros e negras e da cultura hip hop. Vocês viram o que foi que aconteceu essa semana? Sim, temos até uma reportagem. Essa semana. O que foi que aconteceu? A PM racista e o governo racista do Wellington ocuparam militarmente, certo, uma casa cultural hip hop. Ocuparam. E lá chegaram, colocaram a ordem, né, de botar as mãos na cabeça e fazer um baculejo naqueles jovens que estavam ali simplesmente, né, realizando um show cultural que oficialmente era de quem? Do SESC. Do SESC. O SESC, inclusive, jogou uma nota também de repúdio. Aí eu pergunto a você, será que o governo racista do Wellington, a PM racista do Wellington, que inclusive nós queremos a desmilitarização, certo, da PM. Vai acabar a PM? Vamos, mas espera aí, vamos tocar nesse assunto. Tá. Será que eles tinham coragem de fazer a mesma coisa que eles fizeram lá no Parque Piauí, na Casa Cultural Hip Hop,
na Avenida Nossa Senhora de Fátima? Será que eles teriam o show, as boates? Perfeito? Lá na Zona Leste, na Zona Nobre de Teresina, não teriam. Então, isso aí é um puro racismo. Nós queremos acabar com a PM, desmilitarizar a PM, ter uma polícia única. Nós queremos, certo, que haja investimento na cultura, nós queremos que haja investimento na educação e nós queremos, inclusive, que haja investimento em emprego. Por quê? Para acabar com os 42% de jovens que estão, inclusive, naquele índice do nem estuda e nem trabalha. E eu queria agradecer o candidato Gervásio Santos, candidato a senador pelo PSTU. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu queria só ter um tempo aqui para poder agora divulgar a nossa chapa, certo? Só um segundo para divulgar a nossa chapa, onde nós temos a Vera Lúcia, como candidata a presidente. Nós temos a Luciane Santos, governadora, candidata a governadora. Temos o nosso nome ao Senado e temos 2 nomes, a deputado federal e deputado estadual, que é o Douglas Bezerra e o Tiago Barroso, lá de Picos. E queremos deixar a mensagem: confiar somente na sua organização, na sua rebelião. Eleição é uma farsa. Muito obrigado, Gervásio Santos. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, no Eleições 2018.